No livro de Neemias, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao 5. Neemias 4, do 1 ao 5. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Neemias, capítulo 4, do 1 ao 5. Quem achar, acompanha o pastor Jessé aí, dá um glória a Deus. Pelo visto, todos já acharam. A pastora Neemias 4, do 1 ao 5, minha pastora. O irmão Muniz vai auxiliar aí. Glória a Deus. Quem puder ficar de pé, acompanhar os irmãos aí que estão de pé, em reverência à palavra de Deus. Fiquem à vontade. Vamos lá, gente? Achou, irmão? Tá chegando aí. Ô, glória, chegou a aguinha aqui, minha irmã, não é de coco, mas é fresquinha. Glória. É raro isso acontecer comigo, viu, pastora? Geralmente é de coco. A pastora Marinalva percebeu que o pastor Jessé estava ali meio enciumado. Não, vou botar uma água normal para ele hoje. Neemias 4, do 1 ao 5. Diz assim a palavra de Deus. Quando Sambalate ouviu que reedificávamos o muro, ficou furioso, se indignou muito e zombou dos judeus. Disse na presença de seus irmãos e do exército de Samaria: quem fazem estes fracos judeus? Ou melhor, que fazem estes fracos judeus? Será que vão reedificar o muro? Irão eles sacrificar? Acabarão a obra num só dia? Conseguirão vivificar as pedras que foram queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, disse: ainda que reedifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Ouve, ó Deus, pois somos desprezados. Faze cair a vergonha deles sobre a sua cabeça e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. Não cubras a sua iniquidade, nem se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos edificadores. Oh Deus, esta é a tua palavra, Senhor. A palavra que o Senhor trouxe para o nosso entendimento nesta noite. Nos ensina, Senhor, nos faz humildes, Senhor. Abre os nossos corações, abre os nossos ouvidos para entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite através da tua palavra. Não deixa, Senhor, de maneira nenhuma que saiamos daqui da mesma forma como entramos, mas que saiamos cheios da tua graça e do teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, igreja? Neemias, se eu pudesse dar um título a essa pregação de hoje, eu diria Neemias de copeiro a governador. Neemias, a palavra diz que ele era filho de Ecalias e que o nome dele surgiu nas Escrituras quando o Império Babilônico ruiu, caiu diante do Império Medo-Babilônico, Medo-Persa, na verdade. E a história de Neemias surgiu já informando, dizendo que ele era copeiro do rei Artaxerxes, ou seja, uma posição de muita responsabilidade, né?
para aquele tempo. Primeiro porque o copeiro do rei, ele era aquele que primeiro provava a comida que ia ser servida para o rei. Ou seja, num tempo em que era muito comum tentar envenenar pessoas, ele era aquele que primeiro provava o que vinha para o rei. Ou seja, se alguém tentasse de alguma forma envenenar o rei, quem primeiro comia aquela comida ou bebia daquela bebida envenenada era o copeiro. Então isso fazia com que o trabalho de Neemias fosse um trabalho de muito risco, né? E consequentemente ele fosse bem remunerado por aquilo, né? Neemias, ele tinha, por conta dessa proximidade com o rei Artaxerxes, uma relação muito próxima. Tanto que a Bíblia relata que no capítulo 1 de Neemias, que o seu irmão, que veio da terra de Jerusalém, da terra de Judá, que veio ao seu encontro, fugindo do que estava acontecendo lá naquela terra, quando contou para ele que Jerusalém estava destruída, que os seus muros haviam sido derrubados, a Bíblia relata que Neemias muito se entristeceu e que levantou um jejum e foi orar ao Senhor. Mas, irmãos, tamanha era a relação de Neemias com o rei, que o rei percebeu no semblante de Neemias que ele estava com algum problema. E assim perguntou para ele o que estava acontecendo. E ele relatou para o rei, explicou o que estava acontecendo. E o rei, se compadecendo daquela situação dele, autorizou que ele fosse ao seu país reconstruir os muros daquela cidade. E assim começou a saga de Neemias. A Bíblia relata que assim que Neemias começou o seu trabalho naquela região, se levantaram 3 homens contra ele. E a Bíblia fala de Sambalate, que era governador da província de Israel, cuja capital era Samaria. A Bíblia fala de Tobias, o amonita, ou seja, descendente de Ló, general e comandante do exército de Samaria. E a Bíblia fala de Gesem, governador das províncias arábicas. Estes 3 homens, irmãos, que eu relatei para vocês aqui, eram homens poderosos naquele tempo. Não eram homens do povo, não, eram homens poderosos, governadores e generais de exércitos. Mas a Bíblia relata, irmãos, que ainda que aqueles homens tenham se levantado contra a obra de Deus através de Neemias, a obra se completou. E o que é que essa palavra nos ensina? Ensina a mim e ensina a você. Independente de quem se levante contra a obra do Senhor, de maneira alguma esta obra será parada. Não importa se são homens do povo, não importa se são governantes, não importa quem seja. Aquele que se levanta contra a obra do Senhor, se levanta para cair. Neemias era um homem de Deus naquele lugar. Neemias ali não realizava uma obra dele, não. Neemias era um instrumento de Deus para realizar aquela obra naquele lugar. Mas, irmãos, em 52 dias, é o que a Bíblia diz, apenas 52 dias, os muros e as portas de Jerusalém já haviam sido restauradas por Neemias e pelos homens que com ele trabalharam naquele lugar. Eu não tenho noção de engenharia, mas eu imagino, pelo que a Bíblia relata, que naturalmente os muros que cercam uma cidade inteira não podem estar restaurados em apenas 52 dias. Você sabe por que essa obra ocorreu de forma tão rápida? Porque não era uma obra de homem. Era realizada por homens, mas havia um poder superior sobre aqueles homens, um poder que garantia a eles a vitória.
E eu queria, irmãos, eu enumerei aqui 5 estratégias que o inimigo usou contra a vida de Neemias para tentar parar aquela obra. E eu queria que os irmãos trouxessem ao nosso contexto hoje, a nossa realidade hoje. E vocês vão ver que as mesmas estratégias que o inimigo utilizou para tentar parar Neemias são utilizadas por ele para tentar parar a mim e a vocês hoje. Não se enganem, o tempo mudou, mas o inimigo é o mesmo. Só que aquele que nos garante a vitória também continua agindo da mesma forma como agiu na vida de Neemias, na minha e na sua vida hoje. Eu queria enumerar a primeira estratégia. E a primeira estratégia é o desânimo. Irmãos, vocês sabiam que o desânimo tem sido considerado por alguns estudiosos um dos males do século? Muitas vezes, eu e você, diante das nossas obrigações diárias, temos nos sentido desanimados. Mas eu vim aqui para te dizer, irmão, hoje, nesta noite, não deixe que o desânimo de maneira nenhuma te pare. Não deixe, irmãos. Lute. Quando o programa da televisão tentar te segurar e te impedir de realizar a obra do Senhor, dê um chute nesse desânimo e se levante, porque há uma expectativa de Deus sobre a minha e a sua vida, e nós precisamos realizar a obra que o Senhor nos chamou para realizar. Há uma expectativa de Deus sobre a nossa vida, igreja. Deus não depende de nós, única e exclusivamente de nós, mas Ele nos dá a oportunidade de fazermos parte da obra dEle aqui na terra. Então, não deixe que o desânimo de maneira nenhuma te pare. Eu separei aqui na Bíblia alguns pontos em que Neemias foi afrontado pelos homens, Sambalate e os seus companheiros, tentando o desanimar. E diz assim, começando no versículo 2 do capítulo 4, disse na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria: que fazem estes fracos judeus? Será que vão reedificar o muro? Irão eles sacrificar num só dia e conseguirão vivificar as pedras que foram queimadas? Logo depois Tobias se levantou e disse: ainda que reedifiquem, vindo uma raposa derrubará o muro de pedra. Ou seja, estratégias do inimigo para tentar desanimar, desestruturar a obra de Deus realizada por Neemias. Não deixe de maneira nenhuma que o desânimo te pegue. Segunda característica que o inimigo vai tentar utilizar sobre as nossas vidas hoje: o medo. E aqui eu não estou falando de medo comum, irmão. Medo de sapo, medo de barata, medo de cobra, não. Eu estou falando daquele medo que tenta te fazer entender que você não é capaz. Eu estou falando daquele medo que surge lá dentro, tentando te parar e dizendo: não, não vá não. Não vá não porque é perigoso. Não vá não porque não vai dar certo e você vai ser exposto ao ridículo. Dê um basta neste medo. E eu separei aqui no texto também algumas partes em que o medo utilizado pelos homens tentou parar Neemias. E diz assim, no versículo 8 do capítulo 4: uniram-se todos para virem atacar Jerusalém e criar confusão
contra ela. No versículo 11 diz: os nossos inimigos também disseram: antes que saibam ou vejam qualquer coisa, entraremos no meio deles, os mataremos e poremos fim à obra. Estratégias do inimigo para tentar parar Neemias com medo. Irmãos, eles foram além disso. Eles foram capazes de subornar um profeta. Olha o que diz aqui o versículo 10 do capítulo 4. Certo dia, Neemias relatando: fui à casa de Semaias, filho de Delaias, filho de Metabel, que estava encerrado. Disse-me ele: encontremo-nos na casa de Deus, dentro do templo, às portas fechadas. Virão matar-te esta noite, virão. Ou seja, a ousadia daqueles homens, a estratégia usada pelos homens era tão rasteira, que eles foram capazes de subornar um dito profeta para tentar impor medo em Neemias. Mas olha só o que é que Neemias responde diante dessa estratégia para colocar medo nele. As suas mãos ficarão fracas demais para a obra e não a concluirão. Isso ainda era a estratégia do medo. Agora vem a resposta de Neemias: agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Irmãos, quando o medo se levantar contra você, tentando de alguma forma te parar, vai para os pés daquele que te chamou. Vai para os pés daquele que te chamou para realizar esta obra, irmãos. Essa obra não é minha e nem é sua. Essa obra é de Deus. E se Ele te chamou para realizar, Ele te garante a vitória. Não depende da minha força, não depende da sua força. E sabe o que é que eu aprendi lendo sobre o medo? Sobre coragem? Coragem não é a ausência de medo, não. Coragem é você enfrentar o medo de uma forma tão equilibrada que aquele medo não te pare. Porque o medo é normal, nós somos humanos e em algum momento eu e você vamos sentir medo e faz parte. Nós precisamos sentir medo. Mas a coragem não é a ausência do medo, mas o equilíbrio vindo de Deus para nos manter de pé diante deste medo. Essa é a segunda estratégia do inimigo para tentar parar Neemias. A terceira estratégia usada pelo inimigo e que é usada ainda hoje dentro das igrejas é a divisão. A divisão é uma estratégia utilizada de forma presente ainda hoje nas igrejas. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, do fundo do meu coração. Não deixa não que o inimigo haja dessa forma na sua vida. Nós somos diferentes, sim, nós somos partes de um corpo, e como partes de um corpo, nós somos diferentes. Porque se fôssemos todos iguais, como formaríamos um corpo? Um corpo, ele precisa de braços, ele precisa de pernas, ele precisa de tronco, ele precisa de cabeça, de mente, de visão. Nós somos diferentes, assim como um quebra-cabeça que tem várias peças que se unem para formar um cenário. Nós somos diferentes. Mas não é por isso que nós vamos nos dividir, não é por isso que nós precisamos brigar de maneira nenhuma. Olha só a estratégia do inimigo aqui, como ele age na divisão. Todo o capítulo 5, eu não vou ler para os irmãos, porque não vai ficar muito extenso, mas todo o capítulo 5 fala da divisão, da confusão.
Mas Neemias, de forma equilibrada, conseguiu conter aquela divisão e passou por mais este obstáculo. Nós somos diferentes. Eu estou lá em casa com Júlia e a gente comprou um quebra-cabeças de 1000 peças. Meu irmão tem hora que dá vontade de sair correndo, eu não consigo. Eu digo, opa, esse quebra-cabeça está com defeito, não é possível, as peças não encaixam. E eu digo, não, Júlia, eu não estou, não. Eu levanto, bebo água, volto e nada, meu irmão. Somos nós diferentes. Olhe para o seu irmão como uma construção, olhe para o seu irmão como um muro, e toda construção, ela gera entulho, ela gera dificuldades, mas não olha para o entulho que o seu irmão gera, não, olha para aquilo que o Senhor está realizando na vida dele, olha para a obra que o Senhor tem realizado na vida dele, olha para quem ele era e quem ele é hoje, diante da transformação de Deus na vida dele. Os entulhos, irmãos, são restos de obra que nós precisamos deixar de lado, porque se nós pararmos para observar os erros, os entulhos, que a obra que o Senhor realiza na nossa vida, nós vamos cair. Não deixa que essa divisão tome força, não. Divisão não pode prevalecer na casa do Senhor. Aqui é lugar de homens e mulheres unidos para que o nome do Senhor seja glorificado. E na divisão, o nome do Senhor não é glorificado, ao contrário. Sejamos eu e você instrumentos do Senhor, peças de um quebra-cabeça de Deus, para formar um cenário maravilhoso, para que o nome dele seja glorificado. Ou seja, terceira estratégia do inimigo, divisão. Quarta estratégia, e essa é forte. Irmão, eu estou tão na unção que eu estou bebendo, estou sentindo um gostinho de água de coco. Eu não sei que negócio é esse, não. Quarta estratégia do inimigo, consenso. Ou seja, ele tentou desanimar Neemias, não conseguiu. Ele tentou impor o medo dele a Neemias, não conseguiu. Ele tentou colocar divisão no meio do povo que estava fazendo a obra, não conseguiu. Qual a estratégia dele agora? Se juntar com Neemias. Diz, Neemias, vem cá, vamos nos juntar, vamos conversar, vamos bolar uma estratégia para que a gente possa juntos crescer. E aí, irmãos, eu quero abrir um parêntese aqui para te dizer o seguinte. Eu tinha visto esse texto, inclusive antes de preparar essa mensagem. E a frase diz o seguinte: o fato de você formar um consenso com o inimigo e trazê-lo para dentro da sua casa não faz dele um amigo. Muito pelo contrário, faz de você alguém vulnerável que abriu as suas portas para o inimigo. Meu irmão, eu creio que nós não devemos de maneira nenhuma nos afastar daqueles que ainda não são cristãos. E eu falo isso na minha casa, minha mulher é testemunha disso. Eu acredito que nós somos instrumentos de Deus para alcançarmos vidas que ainda não conhecem a Jesus. Mas nós não devemos de maneira nenhuma nos aliarmos, fazermos aliança, sem antes buscarmos em Deus uma resposta. Porque uma aliança mal feita, uma aliança feita com alguém que não segue os mesmos princípios que você, pode te colocar numa situação difícil.
E era essa a estratégia dos inimigos de Neemias, do inimigo de Neemias. Ele não conseguiu vencer Neemias com as estratégias anteriores. Então o que é que ele tentou fazer? Vou me juntar a ele, trazer ele para o meu lado e acabar com a vida dele. Porque é isso que a Bíblia relata. Vou ler para vocês aqui os pontos que eu marquei. Estratégia 4. Olha só aqui o que é que diz o verso 1 do capítulo 6. Ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu não tinha reedificado o muro, e que nele já não havia, que eu tinha reedificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, embora até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer: vem, encontremo-nos numa das aldeias da planície de Ono, porém planejavam me fazer o mal. Olha a estratégia do inimigo aí. Vamos tirar ele do meio dos aliados dele, vamos trazer ele para o nosso lado com a desculpa de que nós queremos ajudá-lo, mas o plano lá no final era acabar com a vida de Neemias e assim parar a obra do Senhor através da vida dele. Então, cuidado com quem você faz aliança. E eu li aqui eu marquei também a resposta de Neemias para esta emboscada feita pelo inimigo. E diz assim: como é que Neemias respondeu? Verso 3 do capítulo 6, de modo que lhes enviei mensageiros com esta resposta: estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu as deixasse e fosse ter convosco? Irmão, quando você estiver realizando uma obra para Deus, não saia do foco, não perca o foco, não pare por motivo algum. Se o Senhor te chamou para realizar uma obra, seja ela grande do tamanho da de Neemias, seja ela pequena, não importa, está nas suas mãos a responsabilidade. Não pare, não perca o foco. Ainda que o convite lhe seja agradável, ainda que seja um convite que encha os seus olhos, ainda que te ofereçam algo que você tem buscado, não pare, porque maior é o que o Senhor tem para você. A recompensa que o nosso Deus tem para você é maior do que qualquer coisa que possam te oferecer aqui nesta terra. Ou a salvação é menor que qualquer coisa que possam te dar aqui? Não, irmãos. Nós não adoramos ao nosso Deus pelo que Ele vai nos dar, não. Nós o adoramos pelo que Ele já nos deu. Ele nos deu a possibilidade de morte com Cristo e vida eterna. O que é que pode ter aqui, irmãos, que é mais importante que isso? Este tempo aqui é passageiro e passa rápido. Eu estava comentando outro dia que o meu pai, ele tinha essa mania de dizer: meu filho, a vida passa rápido, a vida passa muito rápido. E eu, no auge lá dos meus 18 anos, pensava comigo: que conversa é essa, meu pai? Que passa rápido? 80 anos vai passar rápido, 60, 70. Irmãos, eu era um menino outro dia e hoje eu já tenho 40. O tempo passa rápido. Então, por maior que seja a luta que eu e você estejamos enfrentando agora, maior é o que nos reserva o Senhor. A glória da segunda casa é maior que a da primeira. A glória da segunda casa é maior que a da primeira. Portanto, não perca o foco. Consenso só com alguém que o Senhor te deu autorização para você fazer.
Quinta estratégia usada pelo inimigo e que ainda é muito utilizada hoje: calúnia. Calúnia. Irmãos, eu falei aqui da última vez que eu preguei que um encontro com Deus, ele muda uma história. Isso é verdade. O encontro com Deus, ele muda a rota da nossa vida, ele nos dá nova direção, nova perspectiva. É no encontro com Deus que eu e você recebemos um milagre tão esperado. Mas eu estava conversando com um primo, irmão muito querido meu, um primo que foi criado comigo, e ele é evangélico há mais tempo que eu. Ele tem uns altos e baixos, mas ele é muito usado por Deus. E ele me disse: Dan, que maravilha, um encontro com Deus é uma bênção. O encontro com Deus realmente é poético, porque você vive um negócio muito bonito, muito lindo, mas é na caminhada com Deus que nós garantimos a nossa salvação. Porque na caminhada nós somos feridos, irmãos, na caminhada nós somos caluniados, na caminhada o irmão se levanta contra nós, o inimigo se levanta contra nós, na caminhada nós apanhamos, na caminhada nós somos caluniados. E é na caminhada que precisamos do equilíbrio do nosso Deus para nos manter de pé. A caminhada com Cristo, ela é dolorosa, mas ela é maravilhosa. Porque por mais que difícil seja aquele momento, quando nós temos a certeza de quem nos chamou, nós temos a certeza da nossa vitória. E eu marquei aqui, no capítulo 6, primeiro no verso 7, a estratégia do inimigo tentando caluniar Neemias. Diz assim a palavra: e que nos nomeaste profetas para proclamarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: há rei em Judá. Ora, essas coisas chegarão aos ouvidos do rei, portanto, vem e consultemos juntamente. Deixa eu ler uma parte maior, porque eu acho que ficou faltando aqui, não ficou claro. Eu vou ler a partir do 6, na qual estava escrito: entre as gente se ouviu, Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-nos, por isso edificais o muro. Ou seja, eles iam inventar para o rei que Neemias estava levantando aquele muro junto com os de Jerusalém, porque eles pretendiam se rebelar contra o rei. Olha só a estratégia do capeta, tentando caluniar Neemias, mas olha a certeza de Neemias, olha a certeza da vitória, olha a resposta dele. Mandei-lhe esta resposta: de tudo o que dizes, coisa alguma aconteceu. Tu, do teu coração, é que inventas. Ou seja, não importa o que você vai contar para o rei, não importa o que você vai levantar de calúnia contra mim, eu sei quem me justifica, eu sei quem me chamou, eu sei quem me colocou aqui, eu sei quem tem uma obra a ser realizada na minha vida. Portanto, meu irmão, não perca seu tempo tentando se livrar de calúnia em rede social. Não perca seu tempo dando respostas que não cabe a você dar. Você está sendo caluniado, estão inventando mentiras contra você, vai para os pés daquele que te chamou, entrega na mão dele, diz: Senhor, estão levantando falso contra mim, estão tentando me derrubar, resolve lá, Pai. Porque tem coisas que não dependem de mim e de você resolver. Tem coisas que por mais que nós nos levantemos para responder, nós não vamos resolver. Tem coisas que não cabe, que a nossa força não vai resolver, que nós precisaremos da força dele. E a calúnia é um mal deste tipo.
Não tenta resolver calúnia se defendendo. Não. Quem te justifica não é você mesmo, irmão. Quem te justifica é Deus. Quem te justifica é aquele que te chamou para realizar a obra dele. Portanto, não brigue para resolver isso. Entregue na mão de Deus. Amém? Então, só recapitulando aqui os pontos que a gente separou. O primeiro, desânimo. O segundo, medo. O terceiro, a divisão. O quarto, o falso consenso, porque o consenso nem sempre é negativo, né? O falso consenso. E o quinto, a calúnia. O inimigo ainda usa destas estratégias hoje contra mim e contra você. Mas eu vim aqui para te declarar e para te dizer nesta noite que o mesmo Deus que livrou Neemias naquele tempo está disposto e disponível para livrar a mim e a você hoje. O mesmo Deus está disponível para livrar a mim e a você hoje. Portanto, não se dobre. Não se dobre diante das dificuldades, não se dobre diante dos levantes do inimigo, não se dobre diante do gigante que tenta te amedrontar, não se dobre diante do gigante que se esconde no nome de amanhã. Se tem algo que está te afligindo aí, que você vai precisar resolver amanhã, entregue na mão de Deus, porque eu tenho certeza que amanhã a vitória é sua. Amanhã a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém? Então era essa a palavra que eu tinha para trazer para os irmãos nessa noite, que o Senhor nos dê uma semana de vitória, de conquistas, de grandes livramentos, em nome de Jesus. Pastor Jessé.